Olá, quinto ano. Vamos dar início a mais uma aula de história. O tema da nossa aula de hoje é imigrantes. Vamos lá. A nossa história é marcada por chegadas e partidas de imigrantes. Tia Mari, o que quer dizer imigrante? Vamos lá. Imigrante é aquele que imigra, ou seja, aquele que entra em um país estrangeiro com o objetivo de residir ou trabalhar. O imigrante é o indivíduo que veio do exterior, certo, crianças? Em 1530, crianças, quando se começou a estabelecer a ocupação em nosso território, essa ocupação foi feita por imigrantes trazidos pelas grandes navegações, especialmente os portugueses, né? Embora outros também tenham feito parte desse movimento. O mesmo aconteceu no período em que se tentaram implantar as capitanias hereditárias, mais notadamente com imigrantes africanos, que foram trazidos aos milhares como escravos. Por isso dizemos que a formação da nossa população estabeleceu-se a partir da miscigenação, sobretudo de portugueses, africanos indígenas, certo? Vejam a imagem aí de imigrantes chegando ao litoral, certo? A imigração portuguesa e africana foi bastante forte por muito tempo ao longo de toda a história brasileira, certo? No entanto, mesmo nos períodos em que Portugal proibia a vinda de imigrantes, como foi no período colonial, tal proibição não impediu que franceses, holandeses, ingleses e espanhóis aportassem em nossas terras. Na verdade, o processo de imigração do Brasil está caracterizado por 3 períodos da escravidão, crianças. Vamos lá. Vamos ver que períodos são esses. Vejam, 3 períodos da escravidão que caracterizam a imigração, certo? Do Brasil. Auge da escravidão, declínio da escravidão e extinção da escravidão. Vamos lá falar um pouquinho de cada um deles, explicar um pouquinho cada um desses períodos. O auge da escravidão, ele está marcado pelo período desde a chegada dos portugueses até meados de 1850, quando proibiu-se o tráfico. Nesse período, milhares de africanos chegaram ao Brasil como escravos e muitos europeus para viver em nossas terras, certo? O declínio da escravidão ocorreu no período entre a proibição do tráfico em 1850 e a extinção da escravidão em 1888, e está marcado por medidas que sinalizavam a abolição, como, por exemplo, a Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e, por fim, a Lei Áurea, certo? Já o terceiro período do processo de imigração, que é o período da extinção da escravidão, vai desde a abolição da escravatura até meados do século XX, quando o trabalho livre assalariado passou a ser a mão de obra mais procurada pelos cafeicultores e se estabeleceu um constante fluxo migratório, certo, crianças? Com o grande crescimento da imigração, ficaram caracterizados 2 tipos de imigração: a dispersa, na região sudeste, e a concentradora, na região sul, certo? A imigração da região sudeste teve uma característica dispersa porque, embora tenha acontecido notadamente em São Paulo, os imigrantes se estabeleceram nas fazendas de café já existentes. Essas fazendas, elas eram distantes umas das outras, e isso fez com que os imigrantes se espalhassem, e com isso conviveram com a população brasileira desde a chegada, certo? Já a migração da região sul,
diferentemente da do Sudeste, teve uma característica concentradora, pois os imigrantes estabeleceram-se em colônias e, por isso, não tiveram muito contato com o povo brasileiro, o que ocorreu lentamente e cresceu quando surgiu a necessidade de comercializar os produtos das lavouras. Além desse fato, a imigração dessa região foi estimulada pelo governo brasileiro, que estava à procura de pessoas para povoar, principalmente a região sul. Houve campanhas promovidas pelo governo brasileiro na Europa, pois esse continente estava passando por acontecimentos como as duas grandes guerras, que dificultavam muito a vida das pessoas. Nessas campanhas, havia promessas de trabalho, distribuição de lotes de terra e oportunidade de enriquecimento por meio do cultivo de lavouras, certo? Vejam a imagem de imigrantes, né, chegando ao nosso país, né? Quando ocorreu uma crise interna no Japão, muitos japoneses também vieram para o Brasil e estabeleceram uma colônia em São Paulo, muito significativa, que já dura mais de 100 anos. Portanto, podemos dizer que as principais nacionalidades que imigraram para o Brasil foram a portuguesa, as de origem africana, italiana, espanhola, alemã, japonesa, holandesa e francesa. Muitas foram as contribuições para a nossa formação enquanto povo brasileiro. Muitas foram as contribuições dos imigrantes, certo? Com a urbanização e arquitetura, a divulgação e introdução de técnicas importantes para as atividades econômicas, como a agricultura e a indústria, influência nas artes, na literatura, na educação, na gastronomia e na sociedade também. A marca da imigração no Brasil, crianças, pode ser percebida especialmente na cultura e na economia das regiões Sudeste e Sul, ok? A imagem de vários povos reunidos, né? Vários povos reunidos, essa imagem linda aí para vocês. O tema da nossa aula, criança, está nas páginas do nosso livro de história, da 112 até a 116. Realizem os exercícios das páginas 115 e 116, ok? Muito obrigada, crianças. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Beijos!